Era uma vez em uma terra distante, duas grandes nações estavam em conflito: os israelitas e os filisteus. Os campos verdejantes da região eram divididos pela tensão e pelo medo, pois os dois povos estavam prontos para a batalha. Entre os filisteus havia um gigante chamado Golias. Ele era tão grande que seu tamanho causava espanto em todos que o viam, e sua voz trovejante podia ser ouvida de longe, desafiando qualquer um dos israelitas a enfrentá-lo em combate. Todos os dias, Golias provocava e zombava dos israelitas, deixando-os com muito medo. Do outro lado, entre os israelitas, vivia um jovem pastor chamado Davi. Ele era o mais novo de 8 irmãos e passava seus dias cuidando das ovelhas de sua família, longe dos conflitos entre as duas nações. Davi era pequeno, especialmente quando comparado ao gigantesco Golias, mas tinha um coração valente e uma fé inabalável. Um dia, Davi foi enviado por seu pai para levar comida para seus irmãos que estavam no campo de batalha. Quando chegou, ele ouviu Golias lançando seus habituais desafios e zombarias. Ao ver o medo nos olhos de seu povo, Davi sentiu uma coragem brotar dentro de si. Ele decidiu que não podia deixar aquele gigante continuar a atormentar sua gente. Davi se voluntariou para enfrentar Golias, mas foi recebido com dúvidas e zombarias, pois era apenas um jovem pastor sem nenhuma experiência em batalhas. Mesmo assim, ele não se deixou abalar. Davi sabia que não precisava de armaduras pesadas ou de espadas afiadas. Ele confiava na sua habilidade com a funda, uma ferramenta simples que usava para proteger suas ovelhas dos predadores. Chegou o momento do confronto. Golias, com sua armadura imponente e sua lança gigantesca, contra Davi, com sua funda e algumas pedras escolhidas cuidadosamente do riacho. Golias riu ao ver Davi se aproximando, mas sua risada logo se transformou em surpresa. Com uma precisão incrível, Davi lançou uma pedra com sua funda, acertando Golias na testa. O gigante caiu no chão, derrotado. Naquele dia, o silêncio caía sobre a terra como um manto pesado. Todos os olhares estavam fixos em Davi enquanto ele cruzava o riacho, caminhando em direção à sombra gigantesca de Golias. Davi olhou para o céu, fechou os olhos por um momento e respirou fundo, sentindo a brisa suave tocar seu rosto. Dentro de si, uma calma inexplicável o preenchia, apesar da imensa pressão de todos os olhares fixos nele e do perigo que enfrentaria. Golias observou Davi se aproximar e gargalhou com desdém, sua voz ressoando pelas colinas. "É essa a melhor escolha de Israel? Um garoto para enfrentar Golias?", zombou ele, ecoando o medo que tinha infundido nos corações de muitos. Mas Davi não se perturbou. Ele tinha enfrentado leões e ursos para proteger suas ovelhas. Sua fé lhe dizia que aquele gigante diante dele não seria diferente. Quando eles ficaram frente a frente, a diferença de tamanho era ainda mais evidente, mas a determinação ardente nos olhos de Davi brilhava mais forte do que qualquer armadura. Golias avançou, pensando que aquela seria uma vitória rápida, mas Davi, rápido e ágil, esquivou-se de seus ataques como se dançasse ao vento. Então, com a mesma precisão que usava para acertar um lobo à distância, Davi pegou uma pedra do bolsão, colocou-a em sua funda e girou-a rapidamente. Com um movimento fluido, ele soltou a pedra que voou pelo ar como um raio. O tempo pareceu desacelerar para Davi, e em um momento de total silêncio, a pedra atingiu Golias exatamente na testa. O gigante parou, com os olhos arregalados de surpresa, e então desabou com um estrondo que sacudiu o chão, provocando uma nuvem de poeira. Um grito de espanto escapou dos filisteus, enquanto os israelitas olhavam sem acreditar. O impossível havia acontecido. A vitória de Davi gerou uma revolução nos corações dos israelitas. Com um novo fôlego, eles se lançaram sobre os filisteus com uma coragem renovada, agora libertos do medo que Golias havia imposto. A batalha, que parecia perdida, mudou de rumo, e os israelitas emergiram vitoriosos. Após o combate, Davi foi acolhido como herói. Mas ele sabia que sua força não vinha dele, vinha de sua fé. "Não é pela espada ou pela lança que o Senhor concede vitória", ele disse a todos que o louvavam, "pois a batalha é do Senhor, que entregou nossos inimigos em nossas mãos." Davi, o jovem pastor, tornou-se uma lenda viva, não só pelas suas proezas em batalha, mas pela sua humildade e pela sua fé inabalável. E a história de como ele derrotou Golias, com uma simples funda e uma pedra, foi contada de geração em geração, lembrando a todos que, na luta contra os gigantes da vida, a verdadeira força reside na fé e na coragem do coração. A vitória de Davi sobre Golias
mostrou a todos que mesmo os menores entre nós podem fazer a diferença quando enfrentam seus gigantes com coragem, fé e inteligência. A história de Davi e Golias inspira pessoas de todas as idades a acreditar em si mesmas e a enfrentar os desafios da vida, não importando o quão grandes eles pareçam ser. E assim, a terra voltou a conhecer a paz, enquanto a história de Davi espalhava-se, lembrando a todos que o verdadeiro poder vem do coração e da fé, e não do tamanho ou da força.